Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este careca bonito, inteligente e não rico que vos fala, Patrícia, Fabrícia, Jane, Natália, me imita agora, eu falei tudo diferente. Minhas irmãs ficam me imitando. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente BT, onde nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Nosso estudo da Bíblia continua, Bíblia Sagrada, este livrão aqui, Manual da Vida Boa, muitas reflexões. Hoje, livro de Eclesiastes. Nós decidimos aí que vamos passar para o Eclesiastes, depois nós vamos lá para o Novo Testamento, para uma das cartas de Paulo. Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Antes disso, nós vamos ler uma introdução dessa aqui, ó, Bíblia Pastoral de 1990. Ela tem uma introdução muito boa, tá? É uma Bíblia de estudos também. E as reflexões vão ser feitas através dessa aqui, uma Bíblia que está comigo há bastante tempo, de 2006, traduzida por João Ferreira de Almeida. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta manhã, 7 horas da manhã, dia 17 de junho de 2025. Que Deus abençoe os nossos inscritos nesta manhã, que nós possamos ser abençoados, que Deus abençoe os nossos familiares, nossos irmãos e irmãs, a cidade de Juiz de Fora e você que está fazendo seu tratamento na área da saúde. Essa semana começa o inverno e a gente tem que orar aí pelas pessoas em situação de rua. É isso aí, os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, os mendigos aí, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca nos comentários chave de interpretação e, se você puder nos ajudar, se inscreve no nosso canal, lembrando que o nosso trabalho, nossa missão é com crianças e adolescentes e jovens, tá? 47 assistidos, infelizmente é a quantidade máxima que a gente tem conseguido manter, porque nos falta recurso humano e recurso financeiro. Então nós não temos condição de avançar mais, tá? Infelizmente. A gente tem espaço para isso? Tem. Nós temos 3 salas, cozinha, refeitório, 3 banheiros, biblioteca, mais um auditório que cabe 60 pessoas sentadas. Mas a gente não tem recurso humano e nem recurso financeiro para ampliar. Então, infelizmente, a gente não tem como atender mais, tá? Era 45, a gente abriu uma exceção para mais 2 pessoas que entraram aí na aula de violão, aula de música aí com o tio Silvio. Que Deus abençoe a todos, tá? A introdução eu vou ler neste livro aqui, que é a Bíblia traduzida vou dar o nome das pessoas aqui. Tradução, introdução e notas. Ivo Stormiolo, Euclides Martins Balancin, tá? Tem a revisão aqui, revisão literária do José Bortolini, a literária do José Dias Goulart e a direção do José Bortolini, tá? É isso aí, que Deus abençoe aí as pessoas que têm esse carinho com as escrituras sagradas aí, tá? No nosso caso, a Bíblia Sagrada aí, outros povos têm os seus livros sagrados aí. Nós, os cristãos, utilizamos aí dessas versões aí da Bíblia Sagrada. A Bíblia utilizada pelos católicos, ela tem uns livros a mais aí. A gente pode falar isso num outro momento aí. São considerados, são chamados de livros apócrifos. Nós podemos falar sobre isso em algum momento aí, tá? Livro de Eclesiastes, tá? Felicidade é viver o presente, ó, tá escrito aqui, ó, no título aqui, ó. Introdução. O aparente pessimismo de Eclesiastes, ou Coelé, pode desconcertar o leitor. Na verdade, porém, trata-se de um livro profundamente crítico, lúcido e realista sobre a condição do povo na Palestina por volta do século 3 a.C. Só tem um tempão, hein? A Palestina era então colônia do Império Grego dos Ptolomeus, ao qual devia pagar pesados tributos que eram arrecadados pela família dos Tobíades, que controlava o comércio, a economia e a política interna. Então aqui tem um dado histórico, tá? Se você pesquisar, você vai encontrar isso aqui. Tá falando do Império Grego, que dominou aí um tempão aí as coisas aí, depois passaram para os romanos
né? O autor escreveu durante esse tempo de exploração interna e externa, que não deixava esperanças de futuro melhor para o povo. No mundo sem horizontes, ele fez um balanço sobre a condição humana, buscando apaixonadamente uma perspectiva de realização. Lembrando que o livro de Eclesiastes é atribuído ao rei Salomão, tá? Na verdade, as pessoas escreviam algumas coisas e atribuíam o que eles escreviam a alguém, a algum personagem, e isso destacava também a pessoa que eles queriam enaltecer. No caso aqui, Salomão, né, os livros que são atribuídos a Moisés, né, então tem muito disso aí. Na literatura grega também tem muito isso, né, das narrativas serem compiladas aí, dar um nome de alguém aí e tal. Então a gente percebe aqui que isso aqui foi escrito depois do rei Salomão, tá? Século 3, 300 anos antes de Cristo, mais ou menos, 250, 300 anos antes de Cristo. Quais os caminhos para realizar a vida e a felicidade? O autor desmonta as ilusões que um determinado sistema de sociedade apresenta como ideal: riqueza, poder, ciência, prazeres, status social, trabalho para enriquecer, etc. E coloca uma pergunta fundamental: que proveito tira o homem de todo o trabalho que se tem debaixo do sol? Em vez de cair no desespero, o autor descobre duas grandes perspectivas. Primeiro, descobre Deus como Senhor absoluto do mundo e da história, devolvendo a Deus a realidade de ser Deus. Depois descobre o Deus sempre presente, fazendo o dom concreto da vida para o homem, a cada instante e continuamente. Isso leva o homem a descobrir que a própria realização é viver intensamente o momento presente, percebendo-o como lugar de relação com o Deus que dá a vida. Intensamente vívido, o momento presente se torna experiência de eternidade, saciando a sede que o homem tem da vida. Todavia, para que se possa de fato viver o presente, é preciso usufruir o fruto do próprio trabalho. É isso que a gente vive falando, eu vivo falando isso aqui, né? A gente tem que ter um trabalho suficiente para nos mantermos vivos, tá? Não demais. A gente não deve se matar de trabalhar, porque vai acabar com a nossa saúde antes do tempo. E aí a gente, depois de uma certa idade, a gente começa a ficar um pouco mais cansado. Eu, no meu caso, estou com 40 anos, eu comecei... Então, espero que todo mundo tenha entendido a minha idade. Eu comecei a ficar um pouco mais seletivo com algumas coisas, com oportunidades de trabalho, para não se mutilar demais, tá? É isso. A ideia é essa, tá? A gente vai chegando numa certa idade, num certo momento da vida, começa a fazer alguns questionamentos, começa a excluir algumas coisas. Por que eu vou ficar perdendo meu tempo vendo ou fazendo isso, se eu poderia me dedicar a outra coisa, tá? É isso. Às vezes o pessoal está assistindo futebol, eu estou estudando filosofia ou teologia, tá? E aí o pessoal, nossa, você não assiste mais jogo? Eu falei, não. Sou contra quem assiste? Claro que não, é uma diversão. Mas eu entendi que para mim o que está fazendo mais resultado, o que está dando mais eficiência é o estudo, tá? É o estudo e o aprendizado de ficar isolado na Mata Atlântica, lá no nosso sítio, no meio da natureza. Ali eu me conecto com o pessoal do andar de cima o tempo todo. É impressionante, tá? Impressionante como faz sentido aí. E aqui temos uma pergunta crucial: que presente de vida resta para o povo quando ele é impedido de usufruir do resultado do trabalho que se afadiga debaixo do sol? O Eclesiastes, ou Coelé, denuncia prontamente as consequências de uma estrutura social injusta. O povo não tem presente quando é impedido de usufruir do fruto do próprio trabalho. Consequentemente, fica sem vida, que lhe foi roubada não por esta ou aquela pessoa, mas por todo um sistema social dependente que, para privilegiar uma minoria, acaba expoliando a nação inteira. E aqui o autor mostra que é isso que se trata, em primeiro lugar, de um pecado teológico. Deus dá a vida para todos. Se ela é roubada, o roubo é um desvio da própria fonte da vida. Engraçado ele falar aqui eu vou ler aqui de novo aqui, ó.
Consequentemente, fica sem vida que lhe foi roubada, não por esta ou aquela pessoa, mas por todo um sistema social dependente que, para privilegiar uma minoria, acaba expoliando a nação inteira. Engraçado, né? Parece o pessoal de Brasília. Ô Eclesiastes, como você sabia que o pessoal lá é assim? O pessoal lá é maneiro. Nossa, meu Deus do céu. O pessoal está desviando o recurso dos idosos. Gente, é impressionante, tá? O que o ser humano é capaz de fazer. Né? Desvia dinheiro de merenda de criança e aí arrebentou com os idosos, com os aposentados, os pensionistas. A pessoa precisa daquele salário, aquela mixaria de salário. Eles ainda sacaneiam as pessoas. E olha só, eles sabiam direitinho, tá? O Eclesiastes é convite para destruir e construir. Destruir uma falsa concepção a respeito de Deus e da vida, muitas vezes justificada por concepções teológicas profundamente arraigadas. Depois construir uma nova concepção de vida, que é dom gratuito de Deus, para que todos a partilhem com justiça e fraternidade. Só então todos poderão ter acesso à felicidade, que consiste em usufruir a vida presente, que intensamente vívida é a própria eternidade. A eternidade está no presente, né? No agora é a eternidade, né? Então é isso, tá? Essa é a introdução do Eclesiastes e nós vamos meditar pelo menos o capítulo 1 aí. Eclesiastes vai falar da vaidade das vaidades, da tentativa de quebrar as nossas essências. Eu tenho uma essência de humano e eu procuro de alguma maneira destruir essa essência, né? Eu destruo o meu corpo, eu faço mau uso do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, né? Eu me aproveito das situações, eu me aproveito dos mais fracos, dos mais frágeis. Eu como homem, eu desrespeito as mulheres, eu como adulto desrespeito as crianças, eu como jovem, eu desrespeito os idosos, eu como rico, eu desrespeito o pobre, eu como empregador, eu desrespeito os meus empregados. E assim a gente tem convivido aí com essas irregularidades. Nós somos especialistas em tirar proveito dos outros. Nós somos legais, muito. Eclesiastes capítulo 1, tá? Fizemos a introdução e nós vamos meditar aqui, provavelmente apenas no capítulo 1. O livro de Eclesiastes vai até o capítulo 11, não é muito extenso, tá? Não, capítulo 12. Porém, é um livro bastante profundo aí. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. É o Salomão? Não sei te falar, foi atribuído a ele. A introdução do outro livro, da outra Bíblia, vai dizer que é uma pessoa que escreveu no século 3, 300 anos, 250 anos, mais ou menos, antes de Cristo. O Salomão está lá no livro dos reis, lá atrás, deixa eu ver, mais ou menos aí uns 1000, mais ou menos, rei Davi, ó, primeiro livro de reis vai falar do Davi, na velhice do Davi, né? O Samuel vai falar muito sobre o Davi, sobre como foi a vida do Davi, depois as instruções de Davi ao Salomão. Então, o Salomão, capítulo 3, 1 Reis, capítulo 3, vai falar aí sobre o rei Salomão. Interessante, se você for pesquisar, o rei Salomão viveu ali mais ou menos no ano 1000 e pouco, tá? 1000 e pouco antes de Cristo. Então, provavelmente, o escritor do Eclesiastes não é o Salomão, tá? Provavelmente, tá? Mas, como eu já havia dito, tinha o costume de dar eu escrevi algo muito legal e eu coloco no nome de alguém que foi muito mais importante, mais famoso do que eu. Eu tenho um canal no YouTube, aí eu começo a dizer que o meu canal, eu sou primo do Mr. Beast. Mr. Beast, meu primo, obrigado, tá? Por ter me dado essas orientações para montar esse canal, né? Eu me aproprio de um personagem, de alguém, para talvez também me dar bem um pouco, quem sabe, né? Então, provavelmente, né, não é o Salomão, tá? Provavelmente não. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Gente, existe a vaidade de cuidado, né? A pessoa corta os cabelos, toma banho, faz uma maquiagem,
cuida da sua saúde em geral, troca de roupa. Isso é uma certa vaidade, isso é benéfico para o corpo humano, né? As mulheres gostam aí de ir no salão, cuida do cabelo, faz uma trança, né, faz uma escova, vai na manicure, vai, né, faz todos esses cuidados aí. Mas existe uma vaidade que é a vaidade das vaidades, é a vaidade que tenta quebrar a nossa essência, aquilo que eu sou por dentro, a minha humanidade, né? Isso tá por aí o tempo inteiro. Eu preguei sobre isso numa igreja há uns 2 anos, se eu não me engano, uns 2 anos atrás, mais ou menos, e foi justamente sobre a vaidade das vaidades. Algumas pessoas ficaram olhando meio que, o que esse cara tá falando? A gente às vezes tem que tomar um certo cuidado com as nossas falas, porque às vezes o público não está pronto para ouvir aquilo, né? Então aqui eu trabalho com crianças e adolescentes, a minha esposa é responsável pelos menores e eu sou responsável pelos maiores. Eu já tenho um grupo de meninos, olha que interessante, tá? Eu já tenho um grupo de meninos que já tem uma cabeça mais ampliada e eu consigo falar com eles sobre estes assuntos. E eu vou dando exemplos, eles vão entendendo e eles ficam maravilhados quando eles começam a entender toda a filosofia teológica, a teologia filosófica da Bíblia, né? Olha que interessante. Filosofia teológica e teologia filosófica da Bíblia, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu tenho um carro, hoje o nosso carro deve valer no mercado. É um carro usado, 2017, mas está bem conservado. É um bom carro, né? E ele deve valer hoje, tá? Por baixo, e vou chutar aqui um preço, tá? Pelo que ele valia em 2017, hoje ele deve valer uns 50 mil reais, tá? Ainda é do banco, a gente ainda está pagando. Mas a gente vai querer ter amanhã um carro de 100 mil reais. Eu tenho um de 50, eu quero um de 100, né? Eu tenho uma casa que a nossa casa hoje deve valer, eu não sei te falar exatamente, eu não sou corretor de imóveis, uns 200 mil, talvez não sei, né? Porque a nossa casa ela tá dentro do terreno do meu pai, né? Então eu não sei te falar como eu faria para avaliar isso, né? Vamos pegar o Instituto Beneficente Betel como exemplo então, né? O terreno vale uns 150 mil, a obra, do jeito que ela está, ainda faltando algumas coisas para terminar, mais uns 200 mil, né? 150, 100, vamos arredondar aí para 350, 400 mil reais. Vamos arredondar para 400 mil, né? Aí a gente vai querer um Betel de 1 milhão. Nós somos assim, tá? Nós nunca estamos satisfeitos. Eu faço uma faculdade de teologia, filosofia, doutorado, mestrado, pós e não sei o quê, e eu quero sempre mais e mais e mais. A gente está sempre tentando preencher o vazio que está dentro de nós com coisas, com coisas que até que dão prazer, é claro, né? É por isso que a gente bebe, fuma, usa drogas, se perde no sexo de qualquer maneira, porque o ser humano está sempre prisioneiro das vaidades, a quebra da nossa essência, né? A gente quer sempre mais, né? Come o fruto sim, não come não. Deus falou que não é para comer o fruto agora, depois é o fruto do conhecimento do bem e do mal. A serpente que mandou, a culpa é de Deus. A gente está sempre fazendo isso, tá? E aí ele continua. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? O sol nasce e as pessoas saem para o trabalho. Hoje tem vários tipos de trabalho. Trabalho nas madrugadas, quem trabalha à tarde, trabalha por conta própria, quem é freelance, quem é MEI, quem é empresário. Tem várias formas de trabalho aí, né? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. É aquilo que eu já falei aqui, né? Eu vou usar o exemplo do Betel mais uma vez. O Instituto Beneficente Betel está construído em cima de um pedaço de chão. Eu tenho um pedaço de papel qualquer que está escrito lá que este pedaço de chão nos pertence. Aí um dia esse pedaço de chão abre a sua boca, nos engole e continua sendo pedaço de chão. Irmão Gerson já não existe mais. É isso, muito interessante, né? Como que a gente é ignorante, né? Eu tenho uma fazenda, irmão Gerson, você passou, outra geração passou, aquela fazenda já não produz mais, já não tem mais escravos, né? Os descendentes decidem, vamos vender, vamos fazer um condomínio aqui, e futuramente aquelas fazendas viram um condomínio, tá?
ou um bairro, ou uma região, uma cidade, tá? Nasce o sol e põe o sol, volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir. Olha a ideia de que a natureza sabe exatamente o seu papel. O sol sabe, a lua sabe, a força da gravidade sabe, a pressão atmosférica, os gases, os animais. O cachorro sabe que veio ser cachorro, o abacateiro sabe que veio ser abacateiro. Todas as coisas no seu lugar. Isso também tem a ver com a filosofia grega, que os gregos falavam que cada coisa no seu lugar. Cada um vai fazer aquilo ao qual mais mais entendeu o que veio fazer, né? Um bom professor vai ser um excelente professor. Um bom cantor vai ser. Aí a gente força a barra. Não, eu vou tentar ser professor mesmo não tendo o dom. Não, eu vou tentar ser cantor mesmo não tendo o dom, né, de cantar. E aí a natureza sabe exatamente o que tem que fazer, né? O rio segue o seu curso até o mar, o vento vai fazer o seu papel, o abacateiro, assim é a natureza. O ser humano não. O ser humano fica aí batendo cabeça. O que eu vou fazer? Você gari, aí vai ser um péssimo gari. Não, eu vou ser médico, vai ser um péssimo médico. Não, eu vou ser professor, vai ser um péssimo professor, né? Todas as coisas são canseiras. Olha ele falando aqui, tá dando um tapa de luva na gente. Mais do que ninguém pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. É interessante, né? A gente não fica, vou fechar meu olho porque hoje eu estou cansado de ficar olhando as coisas, né? A gente descansa, tira um cochilo, vai dormir. Eu vou tampar meus ouvidos aqui, ó, que eu estou cansado de ouvir. A gente não faz isso, né? Você faz isso, você tampa seus olhos e fala, hoje eu vou ficar o dia inteiro com os olhos fechados, que eu estou cansado de ficar olhando para as coisas. Você já fez isso? Não, hoje eu vou tampar meus ouvidos, que eu tô cansado de ficar ouvindo as coisas, né? O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Interessante que o Aristóteles, ele tinha um questionamento interessante, que era o ser e o não ser, né? Ontem eu era um ser. Hoje eu já não sou mais aquele ser de ontem, porque hoje eu sou um novo ser. Olha que interessante. E aqui ele está dizendo aqui, ó, o que foi, isso é o que há de ser. Já foi, já passou, né? O passado, né? A gente se prende muito no passado ainda e fica sonhando com o futuro bastante. Isso é problemático às vezes, né? A gente se prende no passado, fica com depressão. Se a gente se prende no futuro, a gente vai ter crises de ansiedade aí. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Hoje as tecnologias, elas avançam tanto, né? Mas são coisas que a gente já está já prevendo, né? Interessante, né? Quando começou a surgir aí as tecnologias das inteligências artificiais, aí já se previa, né? Olha, um dia os robôs vão fazer muitas coisas, hoje já tem todas essas tecnologias. E o engraçado disso tudo é que a gente avançou como tecnologia, mas como ser humano a gente ainda não avançou quase nada, tá? Infelizmente. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser. Também não há lembranças. Também não haverá lembrança entre os que hão de vir depois delas. Não há lembrança dos que ainda vão vir. Olha só, por quê? Ainda vão vir, né? São reflexões bastante profundas, né? Olha que interessante, né? Algumas pessoas vão dizer, tá, que o Eclesiastes foi escrito por Salomão quando ele estava na sua velhice. Eu lembrei disso aqui agora. Eu já ouvi alguém falar sobre isso. Pode ser que o Salomão escreveu e guardou isso, e quando passou todos esses anos, esses séculos aí, né? Alguém postou nas suas redes sociais e ficou famoso aí como o Eclesiastes, né? O livro do filho de Davi aí. Eu não sei te falar, tá? O que eu sei é que geralmente eu escrevo alguma coisa e eu vou atribuir isso a alguém que ficou mais importante do que eu. Assim foi os pitagóricos, né?
tudo que eles descobriam era um grupo de matemáticos e tudo que eles descobriam, eles falavam que foi o Pitágoras que descobriu. Assim foi a Ilíada, né, são as narrativas gregas lá, que eram contadas, né, verbalmente e depois compilaram aquilo tudo num livro e aquilo ficou famoso, né? A Odisseia, né? A Odisseia também, né? Então é isso, tá? Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo que acontece debaixo do céu. Então, ou seja, é um filósofo, né? É um pensador, né? Está refletindo sobre tudo, sobre a importância da vida. Que enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os afligir. Nossa, esse conhece, né? A gente tem uma ocupação muito desesperadora. A gente precisa ter bens materiais. Eu preciso mostrar para a sociedade que eu sou um vencedor. E como que você mostra isso, irmão Gerson? Eu posto nas minhas redes sociais que eu estou muito feliz, que a minha família é perfeita e que eu moro numa mansão que o meu quarto tem 7 banheiros. Ô, irmão Gerson, que isso? Que exagerado. É o que mais se vê por aí, tá? Eu tenho que ter um carro que chama a atenção. Eu tenho que morar num condomínio que para entrar é preciso passar por um detector de metais, senão não é legal o meu condomínio, né? Eu tenho que ostentar, é isso. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Tudo era vaidade e aflição de espírito, aflição na alma, né? Nossa alma, nosso questionamento, nosso pensamento, nosso comportamento, uma aflição na alma. O que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. Tá faltando 1 quilo de arroz aqui, mas será que quando for pesar vai dar realmente 1 quilo? Né? É o mesmo quilo que era quando era antes? Né? Eu posso pegar 2 objetos aqui parecidos aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. 2 lápis preto, deixa eu ver se é da mesma marca. Não são da mesma marca. Teria que ser da mesma marca para que a gente conseguisse tirar uma... Eu não vou ter, só tem lápis diferentes aqui. Caneta também não tem igual. Eu teria que ter 2 objetos parecidos para que vocês entendessem. Não, nem as réguas não são parecidas. É uma pena, senão a gente ia... Lápis verde não deve ser da mesma cor. Tá, não é. Tá, vamos supor que eu tenha 2 lápis verdes. Foram fabricados do mesmo material, do mesmo pigmento, tem o mesmo tamanho, a mesma espessura, tá? São iguais? Não. Um é um, o outro é outro, tá? Assim como são os gêmeos, você faz 2 bolos com a mesma medida. Nunca vai ser a mesma medida. Sempre vai ter alguma diferença. Um pouco mais de água, um pouco mais de fermento, um pouco menos, um pouco mais. 2 carros iguais, da mesma marca, da mesma fábrica, foram fabricados no mesmo dia. São iguais? Não. Um parafuso foi apertado um pouquinho a mais. Um pedacinho de fio é um pouco menor que o outro. O vidro é um pouquinho maior, um pouquinho menor. A borracha. Nada são iguais, tá? Nada são iguais, tá? São parecidos, mas iguais é impossível, tá? Falei eu com o meu coração, olha, eu me engrandeci, sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O meu coração alcançou muita sabedoria e conhecimento. Isso é um problema, sabe por quê? Você começa a não ter com quem dialogar. Você começa a notar que não dá para falar tudo com qualquer pessoa. Você começa a notar que algumas pessoas não têm o repertório suficiente para entender aquilo que você ou outra pessoa quer explicar. Isso é um problema. Eu fico pensando nos professores hoje, né? Eu tenho a minha esposa, pedagoga Simone, tia Simone, professora, e tenho o Pablo, professor de física. Eu fico imaginando a dificuldade. Aqui com a Simone eu tenho o convívio, né? Eu vejo aqui ela dando aula de reforço, então eu presto atenção, eu percebo o quão difícil é hoje ser professor. A maioria dos alunos não querem estudar. Não querem estudar. Essa é a verdade, tá? A maioria não querem estudar. A maioria não sabem construir uma frase. A maioria não sabem fazer uma operação matemática simples.
A maioria não sabe o que é uma geometria. Escreve uma palavra assim no quadro. O que é uma geometria? Não vão saber o que é. A maioria não sabe olhar a hora no relógio de ponteiro. A maioria não sabe onde moram. Não sabe naquela casa lá, não. O endereço, o nome da rua, o CEP. O CEP, você sabe o que é o CEP? A maioria, menino grande, 13, 14, não sabe. É impressionante. É assustador, tá? É assustador. O que a gente pode fazer é tentar fazer a nossa parte. Eu tenho buscado mais conhecimento a cada dia. Eu estou escrevendo um livro, outro livro. Eu escrevi um livro que ficou uma merda. E agora eu estou escrevendo um bastante filosófico, bastante teológico. É uma ficção filosófica teológica. Eu estou já com os rascunhos. E quando vem a ideia, eu tenho que sentar e escrever, senão se perde. Ontem de noite eu já ia deitar e veio uma ideia, opa, escrevi 3 páginas aí. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Os meninos batem aqui no portão. Menino, 12, 13, 11, 13, 15 anos, menino, menina, jovem, adolescente, querem conversar, adultos querem conversar. E você, às vezes, tem que dar uma regulada naquilo que você vai falar. Você tem que voltar um pouquinho para trás, entender, assimilar o que eles estão falando. Tentar mostrar de uma forma bem simplória, com bastante exemplos, para que fique bem enraizado e eles consigam utilizar aí essas tecnologias de conhecimento mesmo, porque senão vai perder tempo aí, tá? Hoje nós temos aí o YouTube, nós temos o Google, nós temos várias plataformas de busca. Então hoje para você fazer um trabalho você não precisa ir numa biblioteca e chegar lá e sei lá, eu quero esse livro, né? Olha a grossura desse livro, né? Eu quero você não vai chegar lá e falar assim, eu quero o livro tal e vai abrir a página, sei lá, 1000 e alguma coisa. Vamos ver aqui se tem 1000. Tem 1399. E em cima dessa página 1399, pesquisar ali algum assunto para que você consiga fazer o seu trabalho aí de filosofia, de história, de sociologia, de sei lá o que seja a matéria, sendo que hoje você vai lá e pronto, o trabalho está pronto. 10 segundos, só imprimir na impressora e o trabalho está pronto. O que você escreveu aí, meu filho? Qual que são as referências? O que é referência? Isso é um desafio, tá? Para os tempos de hoje aí. Tanto para crianças, adolescentes, jovens e adultos. A gente tem que tomar uma certa cautela aí, tá? Apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, mas vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado. O que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Isso é verdade. A gente queria, não só eu, mas outras pessoas, temos o sonho, né? A visão, né? De querer mostrar para todas essas crianças e esses adolescentes e esses jovens que é possível sim ser gente. Gente, tá faltando aí. E eu preciso ter dentro do meu coração, dentro do meu intelecto, saber que nem todo mundo vai conseguir. Eu tenho que ter isso claro no meu coração. Já passaram várias crianças que se tornaram adolescentes e que se tornaram jovens. Destas várias crianças que se tornaram adolescentes e se tornaram jovens, muitos já não frequentam mais aqui. A gente queria que eles avançassem, só que infelizmente alguns, muitos, não vão conseguir. Porque a vida, ela sufoca, tá? É isso, nós vamos parar por aqui. O Eclesiastes é muito bom, né? Poxa vida, que livro maravilhoso, tá? É um dos livros que mais me fascinam. É o Eclesiastes, o Isaías, profeta Isaías, pra mim, tá? E as cartas de Paulo, tá? As cartas de Paulo também. Nós vamos parar por aqui, capítulo 2 no próximo encontro, tá? Capítulo... Anota aí no seu super caderno, capítulo 2. Então nós fizemos a introdução e uma reflexão
do capítulo 1. Que Deus abençoe sua vida, nossos inscritos, maravilhosos inscritos. Tia Simone Ara, o G te ama. Um abraço especial para Alexandre de Oliveira e Jéssica de Oliveira, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu, ajuda a nossa obra, se inscreve no nosso canal. Se eu ficar muito famoso, bonito e rico, eu vou falar o seu nome algumas vezes aí, tá? O pessoal fica maravilhoso. Gê, você falou meu nome. De vez em quando eu vou pegar aí os nomes. Gente, se a sua inscrição não for pública, eu não tenho como retribuir a inscrição, tá? Eu tenho o costume de se inscrever no canal das pessoas que se inscrevem no nosso canal. Mas se a sua inscrição não for pública, ela não aparece para mim. Aí você vai ter que colocar um comentário para mim poder ir lá no seu canal, ver você lá, o que você faz, né? Essa semana eu me inscrevi no canal de uma moça, que ela faz um trabalho com criança na igreja dela, e de um senhor também, que ele tem um sítio no meio do mato, eu achei maravilhoso. Ele fez um vídeo lá com os pernilongos, dá pra escutar o barulho dos pernilongos, de tão silencioso que é o lugar. E aí a gente, como retribuição, a gente se inscreve no canal das pessoas, tá? Se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, manda um abraço, pede pra gente orar por vocês. Nas nossas orações a gente está orando por várias pessoas. E que Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, valeu!